Hoje eu recebo um convidado envolvido desde muito cedo na luta por um mundo melhor. Ele começou aos 14 anos de idade no movimento estudantil e hoje dedica a vida a enfrentar questões sociais. Ele é formado em Química, mestre em Ciências pela USP, com um MBA em Sustentabilidade pela Universidade de Lüneburg, na Alemanha, e especialização internacional em Liderança pela DIS. Ele atuou como executivo por muitos anos no setor privado e instituições internacionais e hoje ele é CEO do Pacto Global da ONU Brasil e conta com mais de 20 anos de experiência em assuntos como sustentabilidade corporativa, mudanças climáticas, energia renovável e investimento social privado. Seja muito bem-vindo, Carlo Pereira. Obrigado, Ricardo. E lendo assim parece que fiz bastante coisa, né? De fato fiz, eu acho. Muito bom. E Carlo, já quero começar te perguntando, você desde muito jovem já se preocupava em lutar por um mundo melhor. Sim. Sempre muito envolvido em movimentos sociais. De onde vem isso? É algo que vem da família, historicamente, ou é algo que vem de você mesmo? Já tinha um chamado lá dentro? Não, olha só, eu acho que tem uma mistura de coisas aí, né? Minha família a família toda sempre muito... Isso muito da família brasileira, né? Essa coisa da honestidade, né? Então, muito aguerrido com essas coisas, etc, etc, né? E também, claro, de um coração enorme, sem dúvida. E, no entanto, o que eu acho que me puxou mais para isso, sinceramente, foi que eu nasci numa família classe média alta, né? Um certo conforto, etc, etc. Mas eis que minha mãe, primeiro, meio que perdeu tudo que tinha, e depois meu pai, na sequência, meio que perdeu também o que tinha, né? E não totalmente como minha mãe, mas ficou numa situação bem ruim. Eles se separaram, então eu fui morar num bairro periférico, né? E nesse bairro periférico, no entanto, eu continuei na escola onde eu estudava, né? Uma escola particular. Então eu fiz metade escola particular, metade escola pública. E aí foi interessante, Ricardo, que eu, desde então, comecei a ver um contraste que eu não conseguia entender o porquê. E comecei a me questionar. Então, só para ter ideia, um indicador, né? E dos meus amigos do bairro, eu fui o único a fazer universidade. Dos meus amigos da escola, todos fizeram faculdade, né? Eu não estou falando outro país, né, outra realidade. Estou falando, bom, outra realidade mas estou falando de uma mesma cidade, uma cidade do interior que é americana, né? Não estou falando aqui em São Paulo, né? Então, veja que mesmo a cidade como americana, uma cidade do interior, né, estou falando há 30 e tantos anos, né? A gente já tinha esse nível de desigualdade. E isso eu comecei a questionar muito, né? E aí eu passei a ter acesso a movimentos sociais, movimento estudantil, que questionavam um pouco isso, né? E aí eu senti, sim, esse chamado, né, para, enfim, tentar ajudar de alguma maneira, né? E dentro dessa dinâmica aí, uma coisa que chama muito a atenção, que você, muito voltado às questões humanas, você resolveu fazer uma graduação em Química. O que te levou a tomar essa decisão? Foi um momento que você falou, peraí, deixa eu testar algo novo? Como que você chegou nessa decisão? Olha, foi convicção ou foi muitas opções ali na hora? Não, você sabe que tem um pouco disso também, né? Porque eu tinha para mim, eu gostava de estudar. Eu não gostava muito da escola, mas eu gostava de conhecimento, tá? E ali chegou um momento que eu falei, bom, questão de humanas eu meio que aprendo, exatas é mais difícil, né? Aprendo sozinho. E não só por isso também, óbvio, mas o meu pai, ele é bioquímico, né? Então eu estava meio perdido, né, como boa parte dos jovens nessa cidade, e aí eu falei, bom, quer saber, eu vou fazer química que daí eu me garanto em alguma coisa, né? Então, por isso que eu fui fazer. Mas você vai perguntar depois, mas de qualquer maneira já me adiantando, mas sim, eu senti muita falta, enquanto fazia universidade, de trabalhar questões mais sociais. Fazia assim parte do movimento estudantil ali, um movimento estudantil muito propositivo, né? Muito de olhar ali a condição daquele jovem, daquela jovem que estava ali fazendo universidade pública e não tinha condição nem de se manter, por mais que não pagasse a universidade, né? Dado que boa parte dos cursos eram integrais, né? Então o foco era muito esse.
Mas mesmo assim, então, quando eu olhava para o futuro e me via então já formado e trabalhando com isso, eu me preocupava muito fortemente como eu ia me sentir não tendo essas questões sociais no trabalho, né? Mas olhando para a formação que você buscava, você já se via no mundo corporativo ou talvez num momento aqui pensou licenciatura, dar aulas? Eu fiz tudo, eu fiz tudo. Na verdade era o seguinte, como eu falei, como aconteceu de ter esse mergulho financeiro muito grande da minha família, e a minha geração foi a primeira a fazer faculdade na minha família, né? Então, Ricardo, muito honestamente, naquele momento eu pensava em alguma coisa que me desse ali o mínimo de garantia financeira, né? E a química era isso, assim, né? Enfim, já tinha um histórico do meu pai ser bioquímico, na universidade, mas curso técnico, né? E ali, então, eu imaginava que, olha, né? Posso trabalhar numa empresa, como eu posso dar aula também, né? Então, por isso eu fiz licenciatura também, né? Para garantir ali. Eu acho interessante a forma como você traz, porque quando eu olho para a minha história, eu fui o primeiro da geração da família a ter graduação e eu estudei minha vida inteira em escola pública. E a escolha do curso de tecnologia, além de eu adorar a tecnologia, mas eu via que rapidamente você conseguia já fazer alguma grana. Eu me lembro de falar assim, pô, não, dá para arrumar computador, dá para dar aula. É Então isso. era uma forma de você já colocar em prática. E talvez esse é um ponto que me chama a atenção, que muitas vezes no Brasil o ensino técnico ele é subvalorizado. As pessoas têm um certo preconceito e num país com com os desafios que nós temos, muitas vezes o ensino técnico poderia acelerar ainda mais esse ponto. Então me chama a atenção a forma como você traz aqui. E quando eu vejo do que você traz aqui sobre o ensino técnico, e eu quero já puxar você entrando no mundo corporativo, né? Você passou um tempo no mundo corporativo, você se destacou, você chegou a uma posição de liderança. Em algum momento você se enxergou realmente fazendo carreira no mundo corporativo ou você sabia já que era uma passagem planejada aí para te preparar para outros movimentos? Não, não, eu gosto muito do mundo corporativo, né? Tanto que talvez eu volte para isso. Como se deu isso, né? No início da faculdade, já lá pelo segundo ano, eu comecei a trabalhar com biodiesel. Isso foi muito legal para mim, né? Uma porque era um laboratório dentro da USP de Ribeirão Preto, né? No entanto, era um professor ali que era bastante empreendedor, eu posso dizer, e saíram várias startups dali, né? Só que não só isso, ele também foi muito envolvido na questão de desenvolvimento de políticas públicas para biocombustível. Então imagina, eu tive acesso, jovem ali, estava no segundo, terceiro ano de faculdade, a esse mundo. Então imagina, a gente fazia não só ali química, né, e pensava em processos, rotas tecnológicas químicas para a produção de biodiesel, mas ao mesmo tempo a gente tinha consultoria, ao mesmo tempo a gente pensava também em plantas industriais, né? Ao mesmo tempo a gente pensava em política pública, né? E o biodiesel, até hoje isso perdura, e foi renovado há pouco tempo, e bom que seja assim, o biodiesel ele tem o que é chamado de selo social, né? Então parte da produção do óleo para produzir o biodiesel tem que vir de agricultura familiar, né? Então isso também deu uma acalentada naquele lado de pensar nas questões sociais, sabe? E aí então, para ir para esse ponto, ali eu me dei conta de que eu gostaria então de ser um consultor. Foi nessa época. Como a gente tinha ali algumas questões de consultoria e tal, eu falei, pô, é isso que eu quero ser. E aí depois eu fui então para consultoria, trabalhei, fui para a Alemanha fazer um MBA, voltei, continuei com consultoria, né? Até que eu falei, pô, legal, entendi, mas eu quero ir para o outro lado da mesa, né? Então eu fui para indústria. Então passei por Grupo Votorantim, passei por CPFL, passei por várias empresas, Votorantim algumas empresas do grupo, e ali então eu falei, pô, legal, entendi, gostei, né? E a questão do Pacto Global então, né, saindo do mundo corporativo nos últimos 5 anos agora, foi uma coisa que, primeiro, eu tinha entendido lá atrás que para impactar positivamente o mundo, seria mais fácil via empresas. Esse foi uma primeira luz que eu tive, né? E aí depois, quando participando do Pacto Global, né,
isso no conselho representando a CPFL, eu falei, pô, peraí, acho que tem então essa oportunidade de representar as empresas como um todo, né? Então impactar não só uma, mas várias de uma vez só. E, Carlo, com toda essa tua experiência no mundo corporativo, você, sem dúvida, acompanhou a evolução desse tema de sustentabilidade, né, nesses últimos 20 ou 30 anos. Quais foram as principais mudanças que têm acontecido aí no radar das empresas, da onde a gente saiu aonde a gente está hoje? Olha só, mudou muito e não mudou nada ao mesmo tempo, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem um artigo, inclusive, falando sobre isso, né? Porque agora fala-se muito de ESG, e eu converso, né, o dia a dia, conversando ali com a liderança empresarial, e você vê que está um barata voa. Não, você lê o valor né? econômico, você acha que o problema foi resolvido, Não né? é? Porque está todo mundo falando, fazendo. Exatamente, só se fala nisso agora, né? E aí o que acontece, Cado? Olha só, com relação ao que as empresas têm que fazer, não mudou absolutamente nada, tá? Que é muito simples. A empresa tem que entender quais são os impactos que ela oferece nas questões ambientais, sociais e de governança, como ela é impactada por essas questões. Então, por exemplo, questão de água, né? Como que um ambiente de crise hídrica me afeta, né? Como que eu, por meio do meu negócio, posso afetar negativamente isso também, né? Então, eu tenho que entender, fazer esse diagnóstico inicialmente de estudo, né? E eu tenho que agir em cima disso. Então, no final do dia, é isso. É isso, sempre foi isso. Atrás a gente chamava de responsabilidade social, depois a gente passou a chamar de sustentabilidade, hoje em dia a gente passou a chamar de ESG. Ao mesmo tempo, cada uma delas tem, stricto sensu, sua diferença entre si, tá? Mas no final do dia foi isso, né? A gente chamava de uma coisa e foi chamando de outra, né? E porque eu falo que nada mudou é por isso, né? Porque o jeito que a gente sempre teve que trabalhar o tema é o jeito que a gente tem que trabalhar a partir de agora e agora, né? E com relação a tudo mudou no seguinte, mudou que a gente tem um acúmulo de conhecimento enorme, principalmente por conta da ciência, com relação a todos esses temas que a gente trabalha, tá? Então, foquemos aqui, que é um tema que todo mundo fala hoje em dia, mudança do clima. Há 30 anos, a gente já sabia que, legal, a questão da mudança do clima é causada pelo homem. Isso a gente já sabia, tá? Mas assim, o IPCC, que é o órgão da ONU que cuida disso, o órgão técnico, ele não tinha cravado. Foi só agora, esse relatório, esse último, que falou assim, olha, é inegável que é a causa do homem, né? E também não se tinha tanta clareza de quais seriam as consequências. Hoje a gente tem, né? Então isso mudou. E com essa informação na mão, o mercado financeiro consegue hoje em dia precificar esse risco. Precificando esse risco, ele bota um calor a mais na liderança empresarial. Então o que acontece? O tema ganhou muita atração. E de fato, o tema não estava na diretoria executiva. Não estava na reunião do conselho, né? Se estava de um jeito meio lateralizado, né? Não estava assim, de fato, dentro ali, né? Acho que era o momento do café ali, o pessoal colocava uma outra pauta relacionada a essas questões da sociedade. Não vou nem chamar assim questões sociais, nem de ambientais, nem de governo, questões da sociedade, né? Porque no final do dia, eu inclusive nos artigos que eu escrevo, quando eu falo, eu estou procurando evitar falar sustentabilidade, falar ESG. O que, na verdade, se trata é de como a empresa, o setor privado, se relaciona com a sociedade. E hoje, até considerando tua experiência, você rodou o mundo pesquisando muito, o que na tua opinião são os principais problemas do mundo que não caiu a ficha para a maior parte das pessoas? Porque a gente tem muitos desafios, você está trazendo a questão sem dúvida nenhuma, né, da sustentabilidade, mas quando a gente fala também de diversidade, equidade, inclusão, tem muita coisa aqui. Eu queria tentar trazer um panorama aqui para aproveitar quem está nos escutando e falar assim, ó, se ainda não tinha caído essa ficha, vamos entender aqui quais são os desafios do mundo. Não, olha só, uma coisa interessante também, Ricardo, é que o mundo ele melhorou muito, tá? Melhorou muito.
Eu sempre começo as palestras desse jeito, eu vejo que tem gente já procurando um tomate para jogar em mim, né? Mas de fato melhorou, né? Eu sempre recomendo um TED Talk do professor Steve Pinker, né? Que ele mostra com dados e fatos, números ali muito claramente, por vários indicadores, que o mundo nunca teve tão bem como agora, quando a gente compara 30 anos, 50 anos, 100 anos, né? Para quem gosta, boa parte dos seus ouvintes certamente gostam do Harari, né? Do Jared Diamond. E o que eles falam? Do que a população morria, né? Morria de peste, morria de fome e morria de guerra, tá? Desde que o homem é homem, o ser humano é ser humano, até 50 anos atrás, era por conta dessas três ciclo coisas. Que se repetia. Era isso, né? Vinha ali uma peste, dizimava parte daquela população. Vinha uma guerra e morria uma porcentagem significativa daquela população, né? Vinha ali uma crise, uma fome que dizimava aquela população. Não estou dizendo que não existe hoje, né? Até porque a gente está numa crise da guerra da Ucrânia, que está causando e vai causar mais ainda fome, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? Mas mesmo, por exemplo, a Covid, uma crise sanitária a maior dos últimos 100 anos, né? Quando você olha os números, é muito impactante. A gente tem que lamentar muito e sempre tentar evitar isso, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha porcentagem, a gente vê que não era como era antigamente. E a própria expectativa de vida, que eu acho que é um de ótimo vida. termômetro para entender que, puxa, não tem gente ficando pelo caminho, dado esses 3 desafios que você comentou. Exatamente. Olha, para você ter ideia, um número que eu sempre trago, mortalidade infantil em 1950 no Brasil era 200 para cada 1.000. Um quinto das pessoas morriam, entendeu? Aí, isso em 1990, na década de 1990, a gente estava falando em 90. Hoje a gente está falando em 15. Você entende? Olha só, há 30 anos atrás, 37% da população mundial vivia em extrema pobreza. Hoje em dia, 10%. 37 contra 10. Então, assim, a gente tem que ser otimista. O ser humano consegue batalhar quando quer em cima desses desafios, mas, de fato, nos últimos anos, e indo para a tua pergunta, nos últimos anos a gente vem piorando, tá? Se tem uma coisa que há 250 anos a gente nunca melhorou e só piorou, é com relação à mudança do clima. A gente só foi emitindo gás de efeito estufa, né? Salvo alguns momentos da história, crise de 2008, algumas crises que aí por conta da crise a gente reduziu muito a atividade industrial e com isso a gente reduziu muitas emissões, o resto da história a gente só aumenta, né? E então, mudança do clima é um tema super importante, tá? E aí é difícil da gente separar, porque tudo é causa e consequência, tá tudo junto, tudo ligado, tá? Então, por exemplo, o que você comentava com relação à desigualdade. Desigualdade é um tema assim, super, super crítico, né? Nos países envolvidos só veio aumentando nas últimas décadas, né? Nos países em desenvolvimento isso veio até caindo, voltou a aumentar, né? Só que a pobreza está muito grande, né? Que desigualdade e pobreza são diferentes. Então, a pobreza está cada vez maior, principalmente nesses últimos anos, tá? Então, tem vários temas que a gente poderia citar, por exemplo, a questão da crise hídrica. Água é um problema enorme. Tem um professor que fala que no mundo de crise climática, a primeira vítima é a água, né? Então, a gente, de fato, tem muitos problemas que estão aí. E agora, um problema que eu diria que é, enfim, muito, muito grande que a gente tem que lidar é a questão da governança global, né? Uma coisa que me chama a atenção na sua fala é como, se a gente começa a analisar os dados, os problemas se interrelacionam. Porque a crise hídrica faz com que as pessoas tenham que buscar água. Historicamente, né, principalmente nos países subdesenvolvidos, quando tem que buscar água é a mulher que se coloca ali. É isso. E aí, casos de estupro durante esse caminho. Como é que você vê? Porque no final, na hora que a gente olha os dados, tudo vai se relacionando. Tá tudo ligado, tudo ligado. Olha só, por exemplo, na época do presidente Obama, né, quando ele estava na Casa Branca, ficava no site da Casa Branca que a guerra da Síria, a causa era a mudança do clima.
tá? E ele falou isso algumas vezes, né? Então, ali o que ele tinha era que nunca houve uma crise hídrica como aquela na Síria, tá? E isso fez com que houvesse um êxodo da população rural, uma pressão na parte urbana, e aí com isso uma fragilização do tecido social, e essa população foi sendo cooptada e tal, e o resto é história, né? É isso que você vinha dizendo, é um exemplo que eu usava também, que é uma coisa muito maluca, né? Que é o quê? Como as coisas se misturam, os temas se misturam, né? Então a gente está falando de mudança do clima, crise hídrica, e aí muitas vezes as pessoas têm que andar mais e mais para conseguir pegar água, né? Então a gente tem dados assim, por exemplo, pessoas que andam mais que 3 quilômetros para conseguir água, a gente fala de bilhão de pessoas, né? E aí o que acontece? 90% dessas pessoas são mulheres. 90%? 90%. 65% mulheres e 25% meninas, né? E a maior parte de violência sexual, estupro, se dá nesse trajeto para pegar água ou para ir ao banheiro. E vamos lembrar que isso não é, imagino eu, uma realidade no Brasil tão grande, tá? No sentido dessa violência sexual nesse trajeto, mas vamos lembrar que talvez seja, a gente não tem os números, né? Porque assim, imagina que no Brasil, como a gente bem sabe, metade da nossa população, 100 milhões de pessoas, não tem acesso a esgotamento sanitário, né? E 35 milhões dos brasileiros não têm acesso à água. Então é muito grave. E muitas vezes, Carlos, a gente ouve afirmações, né, na mídia ou mesmo em redes sociais, o que o Elon Musk gastou para comprar o Twitter dava para acabar com a fome 6 vezes, né? Mas na hora que a gente olha os dados, né, de 1985 para cá, foram gastos mais de 3 milhões só na África e 3 trilhões de dólares. E, por outro lado, o número, né, de pessoas na pobreza lá só aumentou, né? Os números que eu tive acesso de 285 milhões para 430 milhões. Então, como equilibrar que dinheiro que é importante, mas se você não tiver bons projetos e estrutura, só dinheiro também não resolve, que eu acho que também esse é um ponto aqui que muitas vezes pode se cair numa armadilha. Só dinheiro não resolve, certamente só dinheiro não resolve, né? Ou, né, vamos lá, de repente esse dinheiro ele tem que ser usado talvez ali para uma estruturação dessas pessoas, desses projetos, né, para que o dinheiro consiga ser utilizado da melhor forma, né? Muito do que se tem aí, sem dúvida nenhuma, é um dinheiro pedido pela falta de capacidade de gestão, né, e muito, como a gente bem sabe, por corrupção, né, em qualquer país do mundo, mas principalmente nos países envolvidos, né? E não tem, é óbvio que quando a gente fala, muita gente comete um erro ao falar em que os países envolvidos em desenvolvimento têm uma cultura de corrupção maior. Eu não acredito nisso, O que eu acredito é que os países envolvidos têm uma capacidade de detecção, têm uma capacidade de fiscalização, uma capacidade de também, como posso colocar, enfim, uma capacidade, uma justiça mais estruturada, né, para combater esse tipo de situação, né? Mas, de fato, assim, se tem muito mais corrupção em países em desenvolvimento, né? Então, muito desse dinheiro é pedido. Com relação a isso, né, também existem esses dados que é isso. Se a gente pegasse todo o dinheiro que é gasto em corrupção, né, falam de 3 a 5 trilhões por ano no mundo, a gente conseguiria resolver várias questões. A gente conseguiria resolver a fome, a gente conseguiria resolver o gap de infraestrutura que tem no mundo, a gente conseguiria resolver todos os nossos problemas. Você gosta da abordagem do Bill Gates para resolver parte desses problemas? Porque me chama a atenção muitas vezes a forma como ele traz. Me lembro de uma das iniciativas dele, de ele doar galinhas, né? Porque ele colocava que, puxa, era uma forma das pessoas começarem a gerar renda, começar a movimentar a economia, do que simplesmente só dar o alimento. Como é que essas abordagens aí em relação a iniciativas como essa?
Eu não conheço essa iniciativa específica, né? Mas eu gosto da gente pensar de que nenhum problema dessa natureza a gente resolve de maneira simples, né? Esse é um fato, né? Então, na verdade, são problemas complexos, então a gente tem que vir com soluções ali estruturadas. Na minha experiência, eu trabalhei alguns anos com desenvolvimento local, tá? Então, o que acontece? Eu vi muito de, por exemplo, legal, vamos então doar semente. Só que não dá capacidade técnica. Não adianta. Não adianta, né? Aquela pessoa não nasce sabendo, aquela pessoa precisa daquela estrutura, né? Ou então não se tem outros insumos ali junto, né? Então, assim, tem que vir tudo conjuntamente, né? Ou, por exemplo, quando a gente vai falar de educação mesmo, né? Não adianta nada a gente falar, olha, a gente tem que educar essa população, mas se aquela população está passando fome. Então, a nossa velha pirâmide de Maslow, né? Então, não adianta, a gente tem que cuidar das questões básicas inicialmente, né? E aí, depois, de maneira estruturada, a gente conseguir ajudar aquela população. Isso ligando esse ponto ao ponto anterior que você trouxe, né? Eu lembro que um instituto empresarial para o qual eu trabalhei, né? Ele inicialmente vinha muito com capacitação, muitas vezes com doação, né? Muitas vezes com investimento do recurso deles em projetos locais, né? Aí o que aconteceu foi o quê? Falou, olha, para tudo não, né? Mas em paralelo, a gente tem que, na verdade, fazer um grande projeto de capacitação desse capital humano local, né? Porque não adiantava, a pessoa não tinha capacidade de gestão, aquele dinheiro acabava sendo perdido, então por isso que foi entendido ali que a gente precisaria capacitar então essas pessoas para que elas conseguissem de fato lidar com todos esses problemas e de gestão, de tudo, para depois atacar o problema principal, sabe? Carlo, uma pergunta que eu quero te fazer, explorando toda a sua experiência, que muitas vezes as pessoas acham polêmica, é sobre meritocracia. Porque no mundo corporativo muito se fala sobre meritocracia, mas claramente as pessoas vêm de condições e oportunidades diferentes, por mais que depois lá na ponta você tenha critérios iguais para quem vai eventualmente ser promovido ou efetivamente chegar a um determinado projeto. Mas eu tenho que reconhecer que eu sou um exemplo da meritocracia. Eu vim de uma família onde ninguém tinha feito graduação, estudei minha vida em escola pública. Se não fosse a meritocracia, eu não estaria onde eu estou. Mas talvez, quando eu olho para as estatísticas, não tem tantos exemplos como esse. Me ajuda aqui a decodificar um pouquinho aqui desse tema meritocracia. Não, obrigado. Esse tema é muito legal para a gente abordar. E você trouxe na tua pergunta, você trouxe a resposta já, né? Que, de fato, é claro que acaba abrindo oportunidade para algumas pessoas, que talvez fosse num sistema feudal, né? A gente não teria, né? Mas no sistema como a gente tem hoje, olhando as estatísticas, como você bem comentou, não funciona tão bem assim, né? O que eu quero dizer não funciona para todo mundo. Não funciona para todo mundo, né? Então o que a gente vê, né? É quando a gente fala, olha, legal, então meritocracia é que todo mundo tem as mesmas ali condições, a mesma o mesmo ponto de chegada. Mas a partida é muito diferente. É muito diferente. Um está partindo de 10 metros até aquela linha de chegada, outros estão partindo de 100, com uma pista esburacada, com taxinha ali naquela pista. Então, condições completamente distintas, né? Então, no mundo onde hoje, por exemplo, a gente tem que todo mundo falar inglês, né? Muitas vezes as empresas estão começando a deixar de fazer isso, mas muitas vezes empresas que querem sempre as pessoas formadas na universidade top, né? Então você vê que assim, ninguém conseguia acessar essas universidades. Hoje consegue um pouco mais, muito por conta também da lei de cotas, que aí é uma outra coisa super também polêmica, né? Mas foi um jeito de dar acesso a essas pessoas, né? Pessoas de renda mais baixa, pessoas negras também,
né? E que no Brasil, claro, essas duas coisas, essa interseccionalidade é muito verdadeira, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. É claro que a gente tem que pegar alguns princípios da meritocracia, mas a gente tem que tomar muito cuidado em dar o mínimo de condições iguais. E, Carlo, como é que aconteceu sua aproximação com a ONU? Porque pelo menos aqui, eu quando ouço ONU já me parece aquela imagem daquelas salas cinematográficas, ou quando vê aquela imagem de Manhattan ali, todas as bandeiras ali. Como é que alguém se aproxima e começa a trabalhar com a ONU? Isso é interessante também. Eu nunca me vi na ONU, né? Sempre, claro, assim como que acho que a maioria de nós, assim, sempre trabalha aquele nosso lado simbólico, né? Pensione, já pensa nessas salas que você comentou, nas bandeiras, etc, etc. Então eu me chamava a atenção, claro, mas não pensava em trabalhar, imaginava que era uma coisa muito difícil, né? E na verdade não, né? A ONU, diferente, por exemplo, de cargos diplomáticos em alguns países, como no Brasil, né, que você tem que, né, fazer ali o Instituto Rio Branco, etc, etc, né, uma condição ali para que você entre numa carreira mais diplomática, a ONU não. Né? É claro que quando você entra desde o início na ONU é mais fácil de você ir crescendo lá dentro. Mas todas as posições que são abertas na ONU, elas são abertas publicamente. Né? Publicamente você vai lá, submete seu currículo e passa pelo processo. De novo, aquelas pessoas que têm uma carreira na diplomacia já entendem como esse mundo funciona, entendem de relações internacionais, entendem de governança global. É claro que para essas pessoas vai se dar mais facilmente. Mas uma coisa que eu traria aqui, e você perguntou como eu cheguei lá, né? O Pacto Global, do qual eu sou CEO aqui no Brasil, ele é uma iniciativa do secretário-geral, né? Uma iniciativa da ONU, é uma instituição da ONU, né? E é voltado ao setor privado. Então, só muito brevemente aqui, o Kofi Annan, quando pensou no Pacto Global, foi ali na terceira onda da globalização, como o professor Jeffrey Sachs chama, né? E que o que acontece, né? Muito caracterizada pela produção das empresas que era levada, então, para países em desenvolvimento, né? Agora, muito se fala da pandemia, trazer uma reflexão sobre a reversão dessa condição, né? Mas era isso que se dava e isso que caracteriza, né? E aí o que a gente viu é que as práticas feitas pelas empresas nos países em desenvolvimento não eram as mesmas nos seus países de origem, nem em questões ambientais, nem sociais, nem de governança, né? E aí o que aconteceu então foi que muitas instituições, incluindo a ONU, entenderam que precisavam trazer mais as empresas para a mesa de conversa, para a mesa de negociação, né? Foi isso então que o Kofi Annan fez, pensando no Pacto Global. E aí eu, quando estava na CPFL, eu passei então a fazer parte do Comitê Brasileiro do Pacto Global. Então, nesse ínterim, a pessoa que era a CEO do Pacto aqui no Brasil saiu. E foi interessante, Ricardo, porque assim, eu não pensava em ir para essa posição. Só que como eu gosto de atuar de maneira bastante enérgica, eu diria, em tudo que eu faço, né? Várias pessoas vieram falar, pô, por que não você aplicar essa vaga? Eu falei, não tem muito a ver comigo e tal, né? Só que foi no momento que o Pacto estava entrando num momento muito especial. E aí eu fui conversar com meus mentores, né? Tenho vários, dos quais eu, enfim, me orgulho muito em tê-los e tê-las. E todo mundo em uníssono falou, você tem que ir, né? Eu falei, pô, então deixa eu entender que deve ter alguma coisa aí que eu não estou percebendo, né? Então eu passei, fui aplicar, daí deu certo, entrei, né? E foi interessante, falando em meritocracia, falando em políticas afirmativas, eu na verdade empatei com uma mulher, e por conta de política afirmativa, eu fiquei em segundo, né? Então, e aí, só que no entanto, essa pessoa pediu ali para entrar em 6 meses, daí o pessoal falou, não dá, então daí me chamaram, né? E daí tô eu lá até hoje. E hoje, quando a gente fala da ONU,
Qual que é o papel da ONU? Eu também queria aproveitar aqui para desmistificar, aqui, já que a gente está trazendo aqui para o que é realmente as principais, quais são as principais prioridades hoje, como se organiza, porque acho que ela tem uma história que talvez a gente pode até começar rapidamente por ela, de como ela foi criada e o que ela se transformou hoje com as prioridades que existem. Sim, sim. A ONU é o maior órgão de governança global, né? Ela foi criada na esteira da Segunda Guerra, né? Anteriormente, a gente teve a experiência da Liga das Nações, né? Que funcionou por um tempo até bem, e depois, ali na esteira da Segunda Guerra, veio então a ONU. Eu falo na esteira porque muita gente acha que a ONU foi criada depois da Segunda Guerra. Não é verdade. Na verdade, ela começou a ser forjada antes do fim da guerra e foi criada em si antes do fim, né? E depois ganhou corpo, mas muito claro, focado na Segunda Guerra. Então o objetivo da ONU era manter a paz mundial, né? Esse era o objetivo. E aí depois foi se entendendo que para que isso acontecesse, para o mundo ficar em paz, a gente precisava cuidar das condições básicas das pessoas. Então a ONU precisava trabalhar com relação à pobreza, para isso precisava trabalhar desenvolvimento, né? E aí os temas foram ampliando e ampliando. Tudo isso para evitar uma nova guerra. Uma nova guerra no final do dia, né? Então, só que daí é claro que os temas hoje são bastante independentes. Então a gente tem o principal órgão da ONU, porque não, que é o Conselho de Segurança, né? Que está muito sendo falado ultimamente por conta da guerra da Ucrânia, né? Que é um dos poucos órgãos que tem mando na ONU, mando no sentido de ali se decide, se faz, tá? Mas tem essa questão dos 5 países membros permanentes, eles têm poder de veto, né? Isso é uma grande polêmica, fala-se há muito tempo já em reformar esse sistema, mas fato que hoje tem, né? E agora, foram criadas várias outras coisas. Então, a gente conhece a OMS, que trabalha com saúde, né? E a OMS foi muito criticada agora por alguns, né? Mas lembrando que isso que eu comentei, a OMS ela traz diretrizes. Não é um órgão da ONU que se fala, olha, a OMS decidiu que vai intervir no país tal. Não tem poder disso. Traz diretrizes, traz conhecimento, etc. A gente tem vários órgãos que as pessoas conhecem mais. Então, por exemplo, a Unesco, trabalha de cultura, por exemplo, né? Ou a UNEP, que é a ONU Meio Ambiente, PNUMA em português, né? Então, a gente tem hoje várias agências e órgãos da ONU. A gente já não fala agências da ONU, né? Eu que também sou ali uma pessoa externa do sistema, né? Sem falar agências da ONU, mas na verdade são programas, são fundos, são iniciativas, algumas agências, né? Então isso a gente fala família ONU, né? E é isso, então a ONU hoje ela se presta a trabalhar diversas áreas, né? Mas sempre pensando, e aí eu venho para a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sempre pensando em 5 P's, né? Um primeiro P que é pessoas, um segundo P que é prosperidade, então como essas pessoas podem prosperar, um terceiro P que é o planeta, então a gente precisa de um planeta saudável para gerações atuais e para gerações futuras, um quarto P que é paz, tá? E paz, lembrando que não é o contrário de guerra. Quando eu falo em paz, eu falo numa coisa mais ampla, inclusive, por exemplo, acesso a instituições eficazes, né? Então, aquela instituição trabalha de maneira eficaz para qualquer pessoa, né? Justiça, etc. Né? E o último P, que é parceria. Né? E isso eu concluo aqui essa parte da ONU. A ONU cada vez mais se coloca como esse grande convener, né? Então, trazendo ali sociedade civil, claro, os Estados-membros, né, os países que fazem parte da ONU e também o setor privado, para que todo mundo trabalhe em conjunto. E, Carlo, muitas pessoas têm considerado trabalhar no terceiro setor, em organizações como essa. Qual que é o perfil que se destaca nesse setor? Porque eu acho que esse é um ponto, assim, habilidades, o que as pessoas precisam olhar para dentro, porque, claro, tem uma questão muito forte que chama as pessoas, que é a questão do propósito, a questão do impacto. Mas será que eu tenho habilidades para efetivamente ter sucesso numa carreira como essa? Eu acho que sim, eu acho que essa transição a gente vê cada vez mais. Nossa, eu converso com muita gente, amigos e desconhecidos que me procuram, né? Eu falo assim, como é que foi essa transição? Porque eu também quero fazer essa transição e tal. Olha só, eu não acho que tem uma habilidade específica, né?
E pelo contrário, eu acho que, me parece, muito honestamente, que esse mix, né, do que a gente chamaria de um perfil mais voltado ao terceiro setor para um perfil, estou falando aqui em estereótipos, né, para mais um estereótipo voltado ao setor privado, eu acho que o mix entre esses perfis faz muito bem, né? E digo pelo Pacto Global aqui no Brasil, instituição que eu lidero, né? Então, assim, pensando em resultado... E São quantas pessoas no Pacto Global? Minha equipe? Isso, hoje 50 pessoas. Uhum. Quando eu cheguei, 5 anos atrás, a gente tinha uma equipe de 3 pessoas, né? Então, para ver como uma pessoa que veio do setor privado, não estou dizendo que essa é a receita, tá? Mas, assim, ali deu certo, e eu vejo em outras instituições dar certo também esse mix, esse perfil mais setor privado, perfil mais terceiro setor, e me considerando que eu tenho um perfil mais empresa, para ser honesto, e para ter ideia, assim, em 2018 a gente teve 11 grandes empresas entrando no Pacto Global, o ano passado a gente teve 121, só o ano passado, entendeu? Então acho que, de novo, não tem um perfil específico não, acho que é, enfim, vontade de fazer acontecer, seja na empresa ou seja no terceiro setor, sabe? E Carlo, a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu sempre quero entender qual que é a pegada daquela pessoa, tá? Eu, muito honestamente, eu acho que eu vou olhar o curso daquela pessoa ou onde ela fez a graduação, por exemplo, depois. De verdade, de verdade. E não é uma questão de metodologia, não, e tal. Porque, assim, o que eu quero entender é ali faísca no olho daquela pessoa, né? Eu quero entender que ela tem vontade de fazer acontecer. Esse, para mim, é o lance. Porque, assim, questões técnicas, para ser honesto, né? Hoje o mundo está avançando muito violentamente, né? Você comentou que você vende tecnologia. Pô, pega o melhor da tua área 10 anos atrás. O que vai fazer hoje? Certamente. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu diria que aquele perfil muito analítico, eu tenho uma certa dificuldade, né? Se é analítico, mas tem uma certa velocidade, aí eu vou bem. Mas se é muito analítico e Não demora para transformação e sofre com aquele tema, aí eu tenho uma certa dificuldade. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu acho que tem algumas que eu sei que não gostam de mim, até por conta desse tema, né? Que eu digo muito aquela frase, aquele chavão, né? De que o ótimo é inimigo do bom, né? E muitas vezes, sim, a gente precisa da excelência, mas, muito honestamente, eu acho que boa parte do tempo a gente não precisa da excelência, aquela excelência acadêmica, né? A gente não precisa ganhar o 10, a gente precisa ganhar o 7, mas fazer a coisa acontecer, né? Melhor muitos 7 do que um 10 apenas. É isso. E a gente tem que fazer a coisa acontecer, né? E eu vejo que tem gente que tem essa dificuldade. E o que você gostaria de perguntar agora para o Baza Headhunter? Tem sim uma pergunta que, na verdade, eu estou fazendo sempre para as pessoas, né? O quanto você tem sido questionado pela liderança ou as empresas que contratam vocês, não estou falando aqui de vaga de sustentabilidade, não, mas pedem para que vocês analisem elementos de sustentabilidade naquela pessoa. Olha, é interessante sua pergunta, que como a gente é uma empresa britânica, a Michael Page, fundada em Londres, eu considero o Reino Unido um país bastante desenvolvido para essas questões. E algo que eu costumo trazer para as pessoas, que muitas concorrências que a gente participa lá, antes de mandar proposta comercial com tomada de preço, nós temos que mandar uma série de documentos, uma série de informações que tratam de como a gente lida com ESG, equidade de salários de mulheres. E se eu não sou classificado dentro desses elementos, eu nem sequer vou para a tomada de preço.
Então, talvez eu tenha uma oportunidade de estar numa empresa onde, de novo, por ela vir dessa origem britânica, a gente tem muito dessa pegada, a gente é cobrado em conselho, mas 30% do meu bônus ele é vinculado a metas que eu tenho em relação à diversidade, em relação à equidade, realmente, mulheres na liderança, em relação a pesquisas de clima. Então, eu acredito muito que incentivos modelam comportamento. Não adianta você achar que é bom senso ou que as pessoas vão fazer porque tem que ser feito se você realmente não tiver uma orientação disso em parte das metas. Então eu começo essa resposta dizendo que aqui a gente vive efetivamente esse dia a dia e, de novo, é claro que se eu não entregar o resultado não tem bônus, mas só entregar o resultado não é suficiente, o como ele é fundamental. E hoje, cada vez mais, a gente vê esses elementos chegando na maior parte das empresas. Eu acredito que sim, esse é um tema muito forte hoje em conselho, na diretoria executiva. Eu reconheço que quando você olha para a média gerência, não desceu ainda. Poucas vezes eu vejo metas realmente para a média gerência vinculadas a essas questões de ESG, mas como eu estou já nesse mercado há 15 anos, quando eu olho o que existia há 15 anos, o que existe hoje, certamente tem um avanço. Tem um avanço. Legal, legal. E chegamos agora, Carlão, no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Talvez eu goste muitas vezes de coisas que nem todo mundo gosta, assim, né? Eu sou gosto muito de artes e não gosto tanto de esportes, né? Eu gosto de fazer esportes radicais, mas, assim, por exemplo, futebol, essa coisa que a galera gosta bastante, não é uma coisa que me chama, não. Mas gostei. Traz mais aí. Vamos puxar mais dessa linha aí. O que mais que você gosta do não tradicional? Cara, do não tradicional... Eu gosto... Muitas vezes eu tenho uma certa preguiça assim, de atividades... sei lá, hoje em dia, por exemplo, eu... né, acho que talvez a pandemia tenha aprofundado mais isso, né? Hoje em dia eu tenho uma certa preguiça, assim, sabe, de sair, fazer as coisas. Eu prefiro mais ficar em casa com a minha filha e é isso. Mais ermitão, assim? Mais ermitão, E qual foi a maior loucura que você já fez na vida? Eu, quando fui para a Alemanha, né, eu já trabalhava, né, eu tinha uma kitnet e eu queria ir para a Alemanha. E era uma bolsa parcial. Eu não tinha esse dinheiro, mas tinha aquela kitnet, né. Eu falei, pô, como é que eu faço, né? E meu pai estava numa situação muito ruim, minha mãe também não tinha como me ajudar, não tinha quem me ajudar, né. Aí, para eu poder ir para a Alemanha, uma professora minha pagou minha passagem, né? Mas eu tinha que pagar o resto da bolsa, né? E aí o que eu fiz? Eu vendi aquela kitnet. Aliás, a loucura foi maior do que essa, viu? Olha o que eu fiz, na verdade. Isso aí foi, de fato, a kitnet me ajudou com isso, mas antes disso, era em alemão, né? E eu tinha um alemão quase zero. Então eu precisava em 6 meses chegar no nível de alemão que eu conseguisse fazer o MBA, aula. Entendeu? E aí o que acontece? Eu morava em Ribeirão, fui nesse lugar que era o único lugar que tinha de alemão em Ribeirão, assim, um lugar excelente. E aí eu falei, pô, quanto é para eu ter aula todo dia? Né? Aliás, para eu chegar nesse nível, que tinha que chegar no nível, acho que C1, aquelas coisas de nomenclatura de língua, né? C1. Falei, quanto é? Ela falou, ó, primeiro, não dá, né? Mas caso você queira ter aula todo dia, né, você vai pagar tanto. Não lembro quanto era a época, né? Aí eu falei, tá bom. Você aceita um cheque para 30 dias? Eu ia ficar 6 meses estudando ali, né? Ela falou, aceito. Falei, então tá bom. Cara, eu coloquei minha kitnet à venda. E aí eu vendi no último dia. Do cheque voltar. E aí deu certo, cheguei e consegui atingir o nível de alemão, né? Só que era assim também, cara, eu trabalhava escutando alemão, eu corria escutando alemão, era tudo escutando alemão, para que daí então eu pudesse ir e deu tudo certo. E caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Olha, eu não caindo no clichê, mas eu me considero um executor. Eu acho que se a gente tem que fazer alguma coisa,
eu me coloco naquela situação e eu faço. E toda essa experiência trabalhando com uma diversidade de nacionalidades tão grande, Sim. o que você considera que foram os principais pontos que abriram a tua cabeça, que você pensa diferente e você vê claramente que foi essa pluralidade, né, de nacionalidades, de culturas que te influenciou? Eu acho que empatia. Eu acho que eu sempre fui empático, tá? Mas eu acho que essa multiplicidade de culturas me deixou mais atento, mais preocupado e mais forte nessa questão, sabe? Porque de fato muitas vezes a gente tenta julgar aquela pessoa, né? Sendo da nossa cultura, e a gente vê o quanto a gente erra, né? Imagina você pensando em outra cultura, né? Então, assim, a chance de você errar é muito maior. Então, por isso, eu sou bastante cuidadoso com isso. Então, acho que a empatia é uma coisa que me deixa muito preocupado. E só uma curiosidade aqui, uma cena engraçada, né? E aí, para ver, eu lembro que, morando na Alemanha, eu morando num centro de convenções quase lá, numa parte do MBA, né? E aí desceu ali, chegou um ônibus cheio de africanos, né? E a gente foi lá receber, né? E até vergonhosa, apesar de eu amar geografia, ia bem em geografia, mas essa fase foi derrapada. Nem deveria contar tamanha vergonha, né? Mas vou contar porque é curioso. E aí, cara, o que acontece? As pessoas foram descendo do ônibus, né? E aí as pessoas vinham cumprimentar. E aí cumprimentou o primeiro, falou assim, Burkina Faso, e cumprimentou, né? E aí, cara, eu falei, pô, mas essa é a quinta pessoa que chama Burkina Faso? Porque assim, ao invés deles cumprimentarem com o nome, eles estavam cumprimentando com o nome do país, né? E eu, vergonhosamente, não conheci Burkina Faso, entendeu? Mas eu sei que, cara, foi um negócio que assim, puta. Aí depois, quando eu cheguei e cutuquei alguém, falei, pô, mas o que tá acontecendo? Todo mundo tem o mesmo nome, né? Eu falei, ô, idiota, Burkina Faso é o nome do país. Eu falei, puta, galera. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer, mas na sua opinião é fundamental para se ter sucesso na vida. Trabalhar duro é uma coisa que, pelo menos para mim, né, é o que funciona, sabe? Talvez esteja aí a verdade, né? Porque assim, muitas vezes falam eu tento ter uma vida equilibrada, etc, né? A gente sabe que é um segredo para que a gente consiga trazer leveza para as coisas, mas para mim, isso talvez seja um defeito, na verdade, funciona trabalhar duro. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Eu sou um freak para podcast. Eu escuto muitas horas de podcast. Assim, acordo, pego meu bebê e meu cachorro, vou passear escutando podcast, né? Tô no táxi, tô escutando podcast. Então tem vários podcasts ali. Tem a caixa preta, vamos lá. Vou abrir a caixa preta, exato. Tem um que eu escuto toda semana, que é o Xadrez Verbal, né? Que é de política internacional. Eu gosto muito também... Do Felipe, né, se eu não me engano. Do Felipe, E assim, é sensacional. E assim, apesar de muito longo, né? Geralmente, essas últimas semanas foram mais curto, 2 horas e pouco, mas geralmente ele tem 3 horas, né? 3 horas não, 5, 6 horas. E eu coloco na velocidade 2, 3 ali, dependendo do escuto. E que é uma coisa que eu tenho que parar, viu? Porque, porra, às vezes chego meio irritado até, que imagina aquela velocidade de 3 vezes velocidade é muito forte. Então eu escuto isso, escuto vários de política também, desde esses da Globo mesmo, alguns mais especializados. Gosto de escutar o da Piauí, por exemplo, né? Então sempre escuto também. Enfim, vários internacionais. Então, internacionais, o do Ian Bremmer, por exemplo, né? Eu escuto sempre. Da New Yorker, eu escuto também sempre. Enfim, vários que eu escuto e não perco de jeito nenhum.
E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Boa, boa. Até comentei isso. Um deles é uma pessoa que eu estou me relacionando muito ultimamente, que é o Fábio Galindo, né? O Fábio, fala que precisa dar uma explicadinha na pessoa. O Fábio, ele é um empreendedor hoje, mas também ele é presidente do conselho da EGEA, né? E tem uma história de vida muito interessante, e é uma pessoa que vai dar o que falar. Outra pessoa que eu admiro bastante, a gente falava em educação, né? Então, o Jair Ribeiro, que é uma pessoa também que eu acho assim, sensacional, né? Então, já foi banqueiro, trabalha com educação há muito tempo, é sensacional. E um que é um mentor e que é uma pessoa que eu vou falar uma mulher, posso falar 4? Vamos lá. Eu vou trazer uma mulher também, porque justo, né? A gente tem que trazer também, sem dúvida nenhuma. E Patrícia Ellen, né? Acho que é uma pessoa que tem uma história de vida assim, belíssima, né? Muito tempo em consultoria, foi secretário de governo do estado de São Paulo, agora volta para a consultoria, assim, uma história belíssima. Essa questão da meritocracia que a gente estava dizendo, né? E questão também de superação. Ela é uma pessoa assim igual, né? E uma pessoa que eu ia comentar aqui também, que é um mentor, né? Que é o Wilson Ferreira, né? Que é da Vibra. Então, é uma pessoa que eu admiro demais com relação a valores, com relação a essa questão de sustentabilidade. Quando a gente pouco falava em sustentabilidade, por exemplo, o Wilson foi lá e fez o IPO de uma empresa de energia renovável. Né? Hoje parece simples pensar nisso, né? Mas o que ele fez foi separar os ativos renováveis da empresa e fazer o IPO. Isso há 15, 20 anos. Né? Era nada trivial pensar nisso. Então, outra pessoa que eu certamente gostaria de escutar. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, Carlo. O que é felicidade para você? Felicidade? Olha, felicidade hoje é encontrar minha filha e ver o sorriso dela, de verdade. Hoje, nossa, eu estou muito apaixonado por isso. Que demais. E antes da gente encerrar, eu tenho um presente aqui para você, que é um óculos da Lacoste aqui, que o nosso parceiro Amachon. Eles são fabricantes e distribuidores de várias marcas, aqui entre elas a Lacoste. Então eles mandaram aí esse óculos para você, Carlos, poder curtir aí esses passeios escutando podcast. Valeu. Aí também, muito bom. E Carlos, para a gente encerrar aqui, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente? Deixa seu recado. Claro. Olha, para me encontrar, tem ali no site do Pacto Global, né? Então pactoglobal.org.br. Tem muita informação ali do Pacto, dá para me encontrar ali, dá para me encontrar pelas redes sociais, estou em todas elas, não diria, mas a maioria. LinkedIn, por exemplo, certamente estou lá. E tem muita coisa vindo aí, né? O Pacto, a gente acabou de lançar a Ambição 2030, tá? Não vou entrar no detalhe aqui, mas só para ter ideia, o tipo de desafio que a gente está comprando, né? A gente lançou várias metas, por exemplo, 11 mil mulheres em cargos de alta liderança até 2030. Né? A gente quer, lembra que eu falei 100 milhões de pessoas sem acesso à água e saneamento? A gente quer acabar com esse gap até 2030. Né? Saúde mental, que é outro tema que aterroriza o mundo todo. E nós brasileiros, vou falar o principalmente, porque principalmente, né, vamos lembrar, a gente é o segundo em número de burnout. A gente é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado do mundo. Né? E a gente nas empresas, e a empresa é a maior parte desse estresse, dessa ansiedade, desse burnout. Né? E a gente não tem a mínima condição como empresa de enfrentar isso. E a gente tem que enfrentar. Então, a gente quer também até 2030 que 10 milhões de trabalhadores estejam cobertos por programas estruturantes de saúde mental. Então, esse é o desafio, está colocado. Muito bom. Carlo, mais uma vez, muito obrigado por abrir tua agenda aqui e ter essa conversa bacana aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Foi demais. Obrigado.